Não. Não. Deixa eu voltar. みんなを救いたいなら使命を全うしろ。ミカサ？アルミン？誰のことだ？誰の記憶だろう？ Como assim? Não. Ah! Autor! Meu Deus. E a música encaixou certinho ali. Quando o cara para de falar, pá! Encaixou o negócio. Ah! Eu acho que eu descrevi bem agora dessa forma. Ficou muito mais fácil do que eu tentar falar o que eu senti. Foi basicamente uma mistura, um bando de emoções. Confusão, alegria, contentamento, entrega. Realmente me entregaram o que eu esperava um bom tempo. Até on Titan. E foi uma senhora entrega. Caramba! É muito difícil. Eu acho que dessa forma que deu pra vocês pegarem a ideia mais ou menos do que eu senti ali. Quando eu vi aquele final, foram um bando de sentimentos todos misturados ali. E a admiração pelo autor, porque, caramba... Na verdade, esse devia ser o final dessa temporada, não devia ter mais um episódio. Porque eu acho muito difícil eles fazerem algo melhor do que isso, mais impactante do que esse final de episódio aí. Olha, ele dá uma certa finalização no enredo ali, uma partezinha do enredo, e ao mesmo tempo, ele deixa você completamente louco pra saber o que vai ser aquele negócio ali, por que o cara falou aquilo ali. Caramba! Eu tô com um bando de coisa na minha cabeça. Tá pipocando aqui um bando de ideias. E bom, vou tentar explicar o porquê disso durante esse vídeo, mas esse episódio e o anterior foram sensacionais, foram ápices realmente. Já tá on Titan entregando o que você tá esperando há um bom tempo e que senhora! Entrega e fala, pessoal, voltamos com mais um vídeo, já tá on Titan, episódio... Essa parte é meio confusa. Porque é episódio 58 no total, desde que começou a série, ou então episódio 21 da terceira temporada, ou episódio 9. Da terceira temporada, parte 2. Eu queria muito saber quem teve essa ideia. Porque não é brilhante, com certeza. É confuso, na verdade. Para as pessoas, você fala um número de episódio, aí... Pô, mas esse aqui tem 58 episódios essa temporada? Não, é no geral, caramba. Eu não vou ficar focando nisso, mas em geral esse negócio de 3 métodos para avaliar o número de episódios de uma temporada é uma coisa muito maluca que eles inventaram. Mas vamos lá, eu vou tentar deixar um pouquinho mais linear esse vídeo. Os anteriores foram meio... O anterior, na verdade. Eu tava com outra ideia na cabeça e eu tô de novo aqui, então é difícil eu ficar preso a uma ideia aqui e não acabar indo pra outra e volto, faço uma bagunça aqui. Mas eu vou tentar deixar um pouquinho mais cronológico dessa vez. Mas aquele final, nossa, eu vou falar muito daquele final, teorias estão pipocando na minha cabeça lá. Aquele final foi o ápice do negócio todo. E a musiquinha junto. Tão legal aquele negócio. Eu estou emocionado e feliz, tudo ao mesmo tempo aqui. Mas como pensaram, eu tava meio infeliz com essa terceira temporada de Attack on Titan. Aí eu gosto mais da primeira, em geral. Tem planos de produção e tal, a primeira, mas emociona mais. No geral, porque é um diretor diferente também. E ele tem uma pegada um pouquinho melhor. O outro é um aprendiz dele, é muito parecido, semelhante realmente, mas não é igual. A terceira temporada deu uma murchada pra mim, não ficou ruim. Mas em comparação às outras, não me empolgou tanto, mas agora realmente compensou isso, compensaram com os juros, esse finalzinho aí. Eu nunca pensei que, na verdade, não seria uma parte de ação que me impressionaria mais em Attack on Titan. O flashback foi isso aí, não tem mais ação nenhuma. Mas são os episódios que eu mais me impressionei nessa temporada, assim, mais do que o do Levi lá. O Levi foi legal, humilhando lá, foi legal. Mas ainda assim, esses dois, nossa, sem comparação... gostei demais desse negócio, entregou, realmente fechou bem agora. Até uma parte já tá on Titan, até essa parte aí vai acabar no próximo episódio. Essa temporada aí deve ter um fechamento um pouquinho mais completinho e tal, dar uns negócios extras, mas eu não acho que vai conseguir ser tão impactante quanto esse final aí. Caramba, que final! Eu vou chegar lá, vamos do começo. Primeiro, desculpa lá, eu comentei no vídeo anterior, eu fiquei repetindo deusa. Eu não sei porquê, em vez de demônio da terra, eu fiquei com deusa da terra. Eu só faltei falar Gaia, que é deusa da terra, então só faltei falar Gaia ali, mas eu fiquei com isso na cabeça, sei lá por quê. E não, é demônio, só que na verdade não é também, porque pro povo dos titãs, aquela mulher lá em Mir, a primeira titã, pegou os poderes dela com os deuses ou algo parecido, então até bate, olha só com o que eu falei ali. Só que outra teoria é que na verdade ela descobriu a origem da matéria orgânica. O autor pegou por 3 linhas, você não sabe qual é a correta. Você tem a versão do pessoal que queria, digamos, dar uma imagem negativa a ela, aí você bota demônio. Ela pegou os poderes dela com o demônio e tal, o diabo, seja lá o que for. Os outros endeusam ela, não, ela pegou os poderes com os deuses. E tem uma terceira linha lá que parece mais científica, não, ela descobriu a origem da matéria orgânica.
que será que isso quer dizer? A gente não sabe, mas joga aquilo ali. Então tem 3 teorias de onde vieram os poderes dos titãs. Mas o mais instigante ali é que aparentemente é meio sobrenatural o negócio mesmo. Ou não, é um negócio tão avançado em sci-fi, negócio de matéria orgânica e tal, que eles conseguem passar aquilo tudo lá. Digamos que uma raça muito evoluída conseguiria fazer aquele negócio de passar informações mentais um pro outro e tal, aquilo que os titãs fazem. Então, na verdade, você passaria por um sci-fi, se fosse realmente um negócio que é científico mesmo, não é sobrenatural. Porque eu ainda tenho dificuldade de unir sobrenatural com Attack on Titan, mas quando você pega aquele negócio, por exemplo, de que quando um titã morre, se aquilo for verdade, porque a gente não tem comprovação disso, mas se quando um titã daqueles morre, o original morre, ele reencarna, por assim dizer, nasce, um poder no caso, vai para um bebê daquela raça, qualquer, random, então isso parece mais sobrenatural, tipo o Avatar e tal, o Avatar vai para uma pessoa lá, então é meio sobrenatural a coisa toda. Então, nesse sentido, se for isso mesmo, aí não tem jeito, é sobrenatural mesmo. Mas pode não ser exatamente isso, não é o que parece. Então, voltaria para possivelmente ser científico. A gente não sabe qual dos dois. Alguns contestam que não tem como Attack on Titan ser científico por causa dos titãs. Os titãs lá são basicamente um bando de matéria que é gerada à volta da pessoa. Como você faz isso? Porque você precisa queimar energia para gerar, você precisa fazer uma troca lá, para você gerar aquela matéria lá em volta. Tudo bem que é dito que os titãs pesam muito menos do que deveriam pelo tamanho deles e tal, não são tão pesados assim, mas ainda assim é um corpo lá gerando uma pancada de matéria à volta dele, muito mais que o próprio corpo dele. Como ele gerou isso? De onde tirou energia para gerar isso? Então, cientificamente, os titãs, gerar aqueles titãs à volta deles, que são basicamente robôs biológicos, vamos convir, mas eles ficam pilotando basicamente um robô biológico, de matéria biológica lá, é basicamente impossível eles gerarem aquilo do nada. Então seria pro lado sobrenatural. Sobrenatural explicaria isso. É magia e tal, mana, sei lá. É aquilo que gera aquela criatura. É essa energia que é gasta. Uma energia sobrenatural é gasta para gerar aquelas criaturas. Outra linha de raciocínio é que dá para gerar, mas você teria que usar antimatéria. Você teria que gerar energia, eles teriam que criar mini buracos de antimatéria para tirar a energia da antimatéria ali e aí criar aquele negócio. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas eu já discuti isso na época. Acreditem ou não, eu sou bem nerd nesse negócio. Eu comecei a discutir lá com o cara e tal, a gente tentando bolar teorias para ser funcional esse negócio de Attack on Titan. Porque eles geraram tudo aquele titã à volta deles, de onde eles tinham energia para isso, onde é convertida energia para aquilo funcionar. Então, basicamente, aquela explicação ali dos titãs é um negócio que é um mistério ainda. Levantaram várias possibilidades ali, o autor deixou 3 linhas diferentes, e a da matéria orgânica, que é a que menos tem informação, mas provavelmente deve ser a mais provável ali. Então deve ter uns tweets ainda com outra história mais à frente e tal, não é o que parece, aquela história que foi contada também não é, são 1700 anos. Dá pra distorcer muita coisa em história em 1700 anos do domínio daquele pessoal lá dos titãs. Igual o cara fala, os marlianos lá, o pessoal de Marley, diz que aquele pessoal dos titãs tentou exterminar a raça deles, mas eles tiveram 1700 anos pra isso, e a raça deles continuava. Então eles não tentaram não, porque se eles tivessem tentado não sobraria ninguém do povo de Marley. Então não foi tão mal assim. Ao mesmo tempo, o povo lá dos titãs diz que o povo dele foi maravilhoso e tal, tentou fazer tudo de bom, e o cara fala, pô, nunca vi um humano tão bom assim, tentar fazer tudo tão maravilhoso assim, ainda mais que foram várias gerações se passando ali, então pouco provável. Ao mesmo tempo, você tem aquele rei lá que tentou se isolar, e aparentemente ele fala como se ele tivesse cometido um pecado. Outro plano desse episódio, as legendas, malditas sejam as legendas. Eu não tava entendendo algumas coisas, eu tava meio, pera. Eu não entendi. Aí eu voltava. Aí eu, de novo. Eu ainda não entendi. Será que eu sou burro? Não. Eu sou mediano, pelo menos. Eu entendo as coisas, geralmente, quando eu leio. Até ficção científica e tal, geralmente me viro bem com elas. Então, o que tá acontecendo aqui? Aí eu decidi, não, eu vou pro material original, dar uma olhada. E aí eu peguei os capítulos equivalentes do material original, que eu creio que seja 80, agora não lembro de cabeça, 88, 89 ou 90. Foram esses 3 aí. Alguns 2 desses 3. Eu acho que é 88 e 89. Mas de qualquer forma, eu fui lá ler esses capítulos, são os equivalentes a esse episódio. E aí, tava muito melhor explicado lá. O que aconteceu? Na hora de traduzirem, talvez, a legenda do japonês pro português, podem ter mudado alguma coisa, ou não, o roteiro mesmo que embaralhou as coisas ali e não ficou tão claro quanto é no mangá. Como assim? Aquela parte do rei, que o rei fala lá
alguma coisa pra eles, tem uma fala do rei que eles comentam, que o rei cometeu um pecado e tal, eles cometeram, aquele povo cometeu um pecado, se eles cometerem, eles não vão sobrar mais vivos na face da terra, ou algo parecido com isso. Basicamente, ele estava muito arrependido de alguma coisa que o povo dele fez. Até aí dava pra entender no anime. Só que ao mesmo tempo, tinha aquela outra frase lá dele, que eu não entendi direito, não ficou 100% clara pra mim. Ele fez um pacto, aparentemente, pelo que dá a entender no mangá, ele fez um pacto com o espírito do Titã, do primeiro Titã, é tipo um espírito lá, que vai encarnando nas pessoas e deixa elas se transformar em Titã. Ele conseguiu fazer um pacto com esse espírito, para cada vez que o poder dele é passado, a pessoa também leva o desejo dele de paz, a pessoa não vai querer guerra nem nada. Aquele rei Fritz lá, basicamente fez esse pacto com o espírito do Titã primário. Como ele fez isso? O cara comenta lá que não sabe. No caso do mangá, no anime agora eu nem tenho certeza, porque eu fui ler depois o mangá pra comparar. Então tem coisas ali que foram meio confusas que eram de propósito. Tem coisas ali que foram confusas que não era pra ficar confuso mesmo. E tem coisas ali que não fazem muito sentido. Sim, eu vou chegar nessa parte também no final. Eu não vou dizer que o autor não sabe o que tá fazendo, porque ele parece saber muito bem o que tá fazendo. Então aquilo ali deve ter alguma explicação, não é possível. Eu vou aguardar só, mas eu vou comentar porque me deixou meio confuso aquela parte. E não tô falando daquele negócio lá de citarem certos personagens lá que aquele cara não devia conhecer, aquilo lá. Dá pra levantar trocentas teorias. Olha a bagunça que eu falei que tô fazendo. Falei que ia deixar o final pro final, mas eu já tô falando ele daqui. Não vou pro final ainda. E bom, de perguntas não respondidas, tem mais com certeza. Essa aí de Eldia, por exemplo. Qual foi o pecado do povo de Eldia que o rei comenta que eles cometeram, que ele queria evitar se isolando naquela ilha? Basicamente é como se fosse um pagamento dos pecados dele. Ele queria se isolar lá e ficar longe de guerras. A partir daí. Mas qual foi exatamente esse pecado que eles cometeram pra ele ficar tão horrorizado lá, a ponto de querer se isolar e abandonar o resto do povo dele? Será que foi aquele negócio de usarem os titãs como armas de guerra, transformarem algumas pessoas e controlarem elas, porque o rei podia controlar elas e usar pra atacar as outras civilizações e tal? Será que foi algo parecido com isso? Usar o próprio povo que ele se arrepende tanto? Ou não, o pecado foi outra coisa completamente diferente e muito maior que isso? É outra coisa que eu fiquei pensando lá, mas não tem resposta. É aquele tipo de coisa que geralmente os autores deixam pro mega twist muito mais à frente na história da obra. O que tem mais interessante nesse episódio? O Eren descobriu por que ele conseguiu controlar os titãs ali. Ele teve contato. Outra coisa que traduziram errado. Tô voltando aí pra tradução errada. Pelo menos no Crunchyroll, em português, onde eu vi. De qualquer forma, quando Eren tocou lá naquela titã que tinha o sangue da família real, ele conseguiu controlar todos os titãs. Aí ele levanta lá assustado com a constatação dele, só que ele não fala nada. Por que ele não falou nada? Porque ele tava com medo que se ele falasse, eles tentariam transformar a história em um titã, mas no anime dava a entender que ele tava com medo que mandassem ele comer a história, que ele pegaria o poder de controlar os outros titãs. Enquanto no mangá é totalmente diferente, ele tava com medo que transformassem a história em um titã, pra ele tocar nela, igual ele fez com aquela outra mulher que tinha sangue do descendente lá, que tinha sangue lá da família real, e assim pudesse controlar os titãs. O medo era transformá-la em titã e não comer ela, era totalmente diferente. O anime e o mangá nesse aí, nossa, totalmente contrário. Não sei se foi erro na tradução ou erro do roteiro mesmo. O roteirista que cagou o negócio ali, eu fiquei bastante em dúvida. E falando em titãs, outra parte muito legal, Shingeki no Kyojin, caramba, deram um nome pra série, aquele momento lá que explica o nome da série era Titã de Ataque, não Attack on Titan, traduziram errado o diabo do nome pra inglês, caramba, nossa, essa foi ótima. Mas de qualquer forma, o nome da série é referente lá ao Titã que o Eren herdou, é o Titã de Ataque, Attack Titan, eu acho que era a tradução correta, no fim das contas, mas de qualquer forma, tá explicado o nome da série quando ele fala Shingeki no Kyojin, na tradução você escuta lá, no caso em japonês, já é muito legal. Caramba, deram nome pra série, esse momento aí foi legal demais também, muito bacana. E antes que eu me esqueça, isso aí, esse garotinho, eu admito que eu não me liguei, só quando o pessoal falou comigo, que eu realmente notei que ele é o Titã Bestial. Eles comentam, o Titã Bestial não é um spoiler, porque ele comenta lá que é irmão do Eren e tudo mais, fala do pai deles, então deixa descarado ali que ele é aquele garotinho. Eu não me liguei, na verdade, na hora, mas esse lourinho ali, filho da mãe, na verdade, que traiu os pais dele, é o Titã Bestial. Continua contra o povo dele, com certeza. Caramba, eu não me liguei nisso. Filho da mãe. Outra revelação bombástica do episódio. 13 anos. Eles só podem durar 13 anos depois que recebem os poderes dos titãs. O cara deixa claro lá que aquele cara tá morrendo, inclusive. A minha dúvida é porque ele não tentou entrar nos muralhas lá e tudo mais, porque ele deixou esse serviço pra aquele cara ali. Dá pra teorizar várias coisas sobre isso, com certeza. Será que ele achou que não ia ter tempo bastante? Agora sim, com certeza. Ele tava no finalzinho lá, tava morrendo já, então ele tinha que passar os poderes dele, que ele passou pra aquele pai do Eren ali, pra ele cumprir a missão dele. Beleza, e o pai do Eren teria mais 13 anos lá desde o começo, pra cumprir essa missão, é bastante tempo. Então talvez tenha sido isso. Ele achou que precisava de
muito tempo pra cumprir essa missão, e ele, sei lá, quando deu uns 8 anos e tal, ele já tinha acesso àquela área ali, não era tempo bastante, ele achou que 5 anos depois de entrasse lá não era tempo bastante. Dá pra elaborar várias teorias lá, mas não ficou 100% claro. E faltou ele falar lá, seria mais legal se ele tivesse deixado claro lá, pô, eu pensei em ir quando eu consegui acesso a esse local, mas só tinha mais 4 anos de vida e tal, achei que não seria tempo bastante. E aí eu precisava de um sucessor. Então eu gostaria de uma explicação dessa ali, um extrazinho, que deixaria mais funcional lá o negócio todo. Não é um erro, com certeza, você pode interpretar isso sozinho, mas é um negócio que vira mais teoria do que algo palpável, lá você não sabe exatamente se era isso que estava na cabeça dele. Mas de qualquer forma é o final que te deixa completamente embasbacado ali, quando o cara fala, ele convence lá o pai do Eren, depois de um drama lá, do que ele tá sentindo e tudo mais, ele acha que não vai conseguir, blá blá blá, mas ele acaba convencendo o pai do Eren, e aí tem uma frase que ele encerra que é sensacional, mas antes, tem essa aí, essa é confusa só. Como assim? Ele fala que não vai lembrar depois de ser transformado em Titã. Ele não vai lembrar das memórias antes de virar Titã. Como ele não vai lembrar? Porque o Reiner parece que lembra, a Ymir também lembra, ela contou na carta lá e tudo mais. No caso, na carta, tinha um flashback. Lembra aquele flashback que veio bem antes na série? Lendo o original, eu acabei vendo isso. Aquele flashback, na verdade, vem nessa parte da carta, que ela conta a história dela e tudo mais. No anime botaram bem antes isso. Foi uma troca ali que fizeram, na verdade. E bom, que chipava as duas. Deve ter ficado feliz e triste. Ao mesmo tempo você fica infeliz, porque aparentemente a Ymir morreu. Mostra uma cena lá. A história se conectou com ela através da carta, os poderes dela e tal. A família real fizeram isso, deixaram ela se conectar com as memórias. Mas ao mesmo tempo, você tem ela se declarando descaradamente pra história que ela queria se casar com essa história, era o único arrependimento dela, ela descaradamente era apaixonada por ela. Mas ela lembra o passado dela, essa é a questão, ela lembra desde pequenininha lá, e ela recebeu os poderes do Titã. Então como o pai do Eren fala que ele não vai lembrar de nada, porque ele escreveu livros explicando o que tem do lado de fora e tudo mais. Então ele recebeu aquilo dos Titãs, são as memórias dos Titãs que vieram pra ele, aí ele sabe daquilo, ele não tem as memórias mais dele. Aquele flashback que a gente viu na verdade, são as memórias dele que o Eren viu, mas ele não tinha mais conhecimento disso. A gente não sabe. E se o cara falou pra ele, pô, tem uma família e tal, uma mulher, o cara falou isso pra ele. O que adianta falar se ele vai perder as memórias? Aquilo lá de perder as memórias, nossa, ficou confuso pra burro. Eu espero que expliquem melhor depois, porque parece um negócio que, pô, não faz sentido. Todos os Titãs, os outros ali que receberam poder dos Titãs, parecem lembrar da coisa toda. Então é só aquele Titã que acontece isso? Só que aquele cara lá parece lembrar. Aquele cara lá que falou com o pai do Eren mesmo, ele parece lembrar da infância dele certinho e tal, desde o começo. Então, olha, ficou muito confuso essa parte do cara falar um negócio que não bate com nada que a gente viu até agora. Desse negócio de memórias, eles perderem as memórias. Então não sei se foi erro da tradução de novo, da legenda, mas tinha isso no mangá também. Era a minha maior dúvida, eu fui no mangá e tal, pra ver principalmente essa parte. As outras partes que eram meio confusas. Essas realmente eram diferentes do mangá. Essa não. Era igualzinho ali, ele falando que não vai lembrar. Como ele não vai lembrar? Todo mundo lembra, caramba! Então eu fiquei encucado ali. Como exatamente? O que é isso? E bom, ficou nisso. Eu não vou dizer que é um erro, o autor parece que pensou muito bem na coisa toda, então deve ser um negócio que deve ser explicado mais à frente e tal. Só tô levantando aqui que foi uma dúvida que eu tive e, caramba, fiquei encucado com isso. Fui até atrás do mangá pra tentar descobrir nos mesmos capítulos e tal se era aquilo mesmo. E era. Então, é um negócio, se você ficou confuso também, olha, aguarda aí nova temporada e tal, pra ver se vão explicar depois, porque, por enquanto, é um negócio confuso pra mim também. Mas e aquele final? Também é confuso? Com certeza é, o cara fala isso! Do nada, o cara nem conhece o Eren, o filho lá daquele cara, o Armin não nasceu, a Mikasa não nasceu ali ainda. E como ele conhece eles, falou deles, ele recebeu memórias, ou seja, só tem duas teorias ali, eu fiquei... Eu fiquei completamente doido nessa parte. Eu voltei várias vezes e a musiquinha é tão bonita ainda, encaixando ali, nossa, ficou tão boa. Ficou tão legal, direção... 10/10. Eu tô muito doido. De qualquer forma, eu adorei aquele negócio ali. O encaixe da musiquinha ali, quando entra naquele negócio e joga o flashback, no caso, aquele flashback com as pinturas e tal, o negócio de titãs e tudo mais. Nossa, tão legal. Eu falei, isso tá no final de episódio, final de temporada, sensacional. Não sei pra que vai ter mais um. Eu acho que vai ser muito difícil barrar isso, fazer um final mais impactante do que desse episódio. Caramba! Mas adorei. O final, top do top. Falei, essa temporada, no finalzinho, esses dois últimos episódios, eu nunca pensei que os episódios de flashback sem ação seriam os que mais eu ficaria tão admirado lá, achando o máximo. Mas o que eu pensei ali? Quando ele solta aquele negócio, eu fiquei completamente embasbacado lá, que ele não pode repetir os erros do passado ali, e fala do Armin, ou fala da Mikasa. Olha, só me dá a entender que, o Eren viajou no tempo. Sei lá como ele conseguiu viajar no tempo, em algum momento ele vai fazer isso, ele vai voltar pro passado e ter contato com aquele cara e entregar o Titã para algumas das pessoas do passado. Sei lá qual pessoas do passado, mas ele vai entregar lá para as pessoas do passado o Titã dele.
Sei lá como, eu tô pensando nisso até agora, ele vai achar uma máquina do tempo? Na verdade, os titãs podem voltar no tempo, tem poder pra isso também? Sobrenatural chega a esse ponto, ele pode voltar no tempo? O que tá acontecendo? Ah! Mas sei lá, é uma teoria, ele pode voltar no tempo, o Eren vai voltar no tempo, por isso que ele tem as memórias do Eren, no caso. Caramba, é muito doido isso, imagina, o cara tem as memórias do que vai acontecer no futuro. Do próximo cara que vai ter um titã que nem nasceu ainda naquele momento. Ah, que finalzinho, olha como ele termina o diabo do episódio, cara. De qualquer forma, outra teoria, eu só consegui levantar duas, pode ter mais, mas eu só consegui pensar em duas. A outra teoria seria de que eu creio que os titãs, que eu pensei ali, os titãs como estão conectados, eles falam, estão conectados nas memórias, no passado, eles falam de uma conexão mística entre os titãs, então talvez eles tenham uma conexão atemporal. Já viram uma série agora recente chamada Dark, da Netflix? Dark é o nome. É uma série, nossa, é inteligente pra caramba, é a melhor série em termos de... bem escrita, de viagem no tempo que eu já vi. É sensacional. Saiu inclusive a segunda temporada agora. A primeira temporada termina de forma muito sacana, bem aberta, mas vem a segunda temporada agora. Já começou. Pra continuar a história. Vai ser uma trilogia, aparentemente vai ter mais uma temporada. Mas de qualquer forma, voltando aí, em Dark você tem um negócio muito legal que serve pra isso aqui, que o passado, presente e futuro, os três, funcionam ao mesmo tempo, estão acontecendo ao mesmo tempo, em realidades distintas lá. O tempo não é um negócio que, não, tem só o presente aqui e o resto é uma coisa totalmente separada que não existe no momento. Existe, está tudo ocorrendo, tudo ocorre ao mesmo tempo. Só muda de linha, por assim dizer, quase, basicamente. Então seria basicamente isso. Já está ocorrendo o futuro em algum momento. E esse futuro que já está ocorrendo, tá ligado àquele cara, ao titã daquele cara ali. Ele recebeu essas memórias do futuro, que é no caso do Eren. Então os titãs estão conectados e o tempo é um negócio relevante para eles. Mas então o titã lá do passado, aquela primeira titã, já não tinha as memórias dos próximos titãs? Olha que negócio doido. Então você vai pensando nisso, desse negócio de estar tudo conectado, passado, presente e futuro. E você é doida! Caramba, esse finalzinho foi aquele explodir a mente e tal. Nossa, eu fiquei um tempão encucado lá. Não, pera. Ai, meu Deus. E as ideias vindo, fluindo, um bando de teoria lá doido na minha cabeça. Essas foram as duas que passaram lá no YouTube do meu teste, que eu acho que são mais viáveis. Mas, caramba, começou a fluir um bando de coisa e o meu cérebro, vamos lá, tenta explicar esse negócio. Explica, vambora! Aí o meu cérebro começou a desenvolver alguma coisa lá pra me explicar, tentar me explicar o que estava acontecendo ali. Por essas duas teorias aí que eu levantei. Eu não sei se estão certas ou não, se já explicaram ou não mais à frente na história, eu não conheço o mangá. Infelizmente, fiquei longe da maioria dos spoilers, eu fiquei muito feliz com isso, porque se eu não tivesse ficado, caramba, eu não teria me emocionado tanto com várias coisas ali, ficado tão admirado com esse final aí, fiquei embasbacado com ele. Então, olha, legal demais, adorei. E, claro, tem a parte mais óbvia, pelo que ele falou ali, dá a entender que no futuro vai acontecer alguma coisa muito grave com o Armin e com a Mikasa. Pode ser morrer e tal, outra coisa, mas dá a entender que o Eren tem um arrependimento muito grande e tal, algo parecido, pelo que aconteceu com eles, e ele quer que se vá por um caminho diferente, para não se arrependerem e tudo mais. Então vai acontecer algo com eles e tal, ou essa já é uma outra linha paralela, onde o Eren vai fazer as coisas diferentes, então ele não vai fazer o que o eu do passado dele fez, alguma coisa que levou a Mikasa e o Armin a morrerem. Então tem várias coisas, dá pra levantar várias teorias em cima do negócio todo. Esses dois primeiros episódios da terceira temporada de Attack on Titan, que desanimou e tal do começo dela, achou tão legal assim, olha, vai até o final, porque esses dois episódios finais compensam muito. Não são finais, tem mais um ainda, mas esses dois penúltimos, nossa! Que legal, que entrega realmente, nossa, esse finalzinho... Eu nunca vou me esquecer disso, aquele final fica na sua memória pra sempre. Como encerrar o diabo de um episódio? Nossa, encerrar uma temporada seria mais épico ainda, eu tô falando, mas vamos ver o que eles vão fazer no próximo episódio, se conseguem fazer um negócio mais impactante ainda que esse, eu acho muito difícil. Eu acho que esse é o final mais impactante que eu já vi até contar até hoje. Mas, nossa, quando mete aquele negócio lá, o cara tem memórias do futuro, do Eren, que nem nasceu ainda, nossa, caramba! Eu tentei passar aqui meu contentamento, eu adorei esse episódio, foi um negócio sensacional. Embora tenha seus altos e baixos, como toda a história, o autor pensou meticulosamente em cada detalhe e deu um twist lá no final que deixa tudo que veio antes fazendo sentido. Ele pensou em tudo, tava pensando em tudo, desde o começo. Caramba, isso é muito legal de ver, esse encerramento do grande primeiro arco de Attack on Titan. É um negócio que eu achei sensacional, foi bom demais, adorei. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, você ganha vídeos extras, todos os vídeos do canal adiantados, além de impressões semanais exclusivas todo final de semana, comigo comentando tudo que eu tô assistindo na temporada, além de lives e outras coisas, quem quiser mais vantagens ainda, agora tem vários níveis de membro pra você escolher. E é isso, eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo.